Em entrevista a um canal indiano, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil em 2024, na próxima reunião do G20, pois o Brasil assumirá a liderança do grupo a partir de dezembro. Desde março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandatos de prisão contra Vladimir Putin por crimes de guerra. O Brasil, por ser signatário ao acordo que criou o tribunal, deveria cumprir os mandatos caso o presidente russo viesse ao país. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, é um tribunal de última instância que tem competência para julgar os indivíduos responsáveis por crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade, quando os tribunais nacionais não puderem ou não quiserem processar os criminosos, ou seja, quando não cumprirem sua obrigação primária de processar e julgar criminosos internacionais. Atualmente, 123 estados fazem parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Seu tratado, o Estatuto de Roma, foi adotado em julho de 1998 e entrou em vigor em 2002. Para ser um Estado-parte, além da assinatura do tratado, o país deve ratificar a sua adesão. O Tribunal Penal Internacional possui importância na promoção da justiça e da responsabilização por crimes internacionais. É um tribunal independente que pode investigar e julgar indivíduos acusados de crimes internacionais, independentemente da nacionalidade ou do estatuto do indivíduo. O mandato de prisão contra Vladimir Putin acusa-o de crimes contra a humanidade submetidos na Ucrânia. O mandato inclui a acusação de transferência forçada de crianças. A transferência de crianças da Ucrânia para a Rússia é um crime hediondo que tem um impacto devastador nas crianças e em suas famílias. Com o intuito de cuidar dos órfãos, a Rússia afirmou que transferiu mais de 700 mil crianças da Ucrânia desde o início da invasão em fevereiro de 2022. No entanto, a Ucrânia afirma que o número real é muito maior e alega que essas crianças foram forçadas a migrarem para a Rússia e que estão sujeitas a propagandas russas e são ensinadas a ver a Rússia como seu país natal. A Rússia negou as acusações ao Tribunal Penal Internacional e disse que não cooperará com o tribunal. Até então, era improvável que Putin fosse preso, pois ele não era esperado para viajar para qualquer país que fosse signatário do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Resta saber se, com a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Putin viajará ao Brasil e se o governo brasileiro de fato manterá o descumprimento ao acordo internacional. Além do Tribunal Penal Internacional, que trata de investigações e julgamentos de indivíduos acusados de vários crimes internacionais, há ainda um tratado mais antigo, assinado também pelo Brasil, antes mesmo do Tribunal Penal Internacional existir. Trata-se do Tratado Internacional de Genocídio, que é um tratado multilateral que entrou em vigor em 1951. Este foi ratificado por 152 países e proíbe o crime de genocídio, estabelecendo mecanismos para prevenir e punir o crime. Descumprir o Tratado Internacional de Genocídio é classificado como crime internacional. Os indivíduos que cometerem o crime de genocídio podem ser punidos com prisão perpétua ou até mesmo a morte. Os estados que permitirem ou apoiarem o crime de genocídio também podem ser responsabilizados. Detalhe: o Supremo Tribunal Federal não pode impedir a prisão de Putin na reunião do G20 no Rio de Janeiro em 2024. O Supremo Tribunal Federal é responsável por julgar casos constitucionais. A prisão de Putin é um caso internacional, pois envolve a aplicação do direito internacional. O direito internacional é um conjunto de leis que regem as relações entre os países.
Se Putin for preso no Brasil, ele será preso pelo Tribunal Penal Internacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão de um indivíduo pelo TPI é uma decisão do tribunal e não do presidente do país. O Tribunal Penal Internacional pode emitir um mandato de prisão contra um indivíduo, mesmo que o presidente do país não concorde com a decisão. No entanto, é importante notar que o Tribunal Penal Internacional não tem a capacidade de realizar prisões por conta própria. O Tribunal Penal Internacional precisa da cooperação dos Estados-partes para prender indivíduos acusados de crimes internacionais. Se um Estado-parte não cooperar com o Tribunal Penal Internacional, ele pode tomar medidas para obrigar o Estado-parte a cooperar. Essas medidas podem incluir sanções econômicas ou a suspensão da participação do Estado-parte no Tribunal Penal Internacional. O TPI é um tribunal independente e o Brasil não tem o poder para interferir em suas decisões, mas pode manter a sua soberania em seu espaço geográfico. É possível que o Supremo Tribunal Federal seja consultado sobre a legalidade da prisão de Putin no Brasil. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não teria poder para impedir esta prisão, caso Putin seja realmente capturado. Ainda sobre a entrevista do presidente Lula no final da cúpula do G20, ele afirmou ainda que a Rússia invadiu a Ucrânia sem consultar ninguém e que o Brasil é 100% contra a invasão da integridade territorial de qualquer país. Disse também que a guerra não é solução e que o Brasil deseja participar dos esforços para a paz. Mas ao convidar indiretamente o presidente russo Vladimir Putin para visitar o Brasil em 2024, o presidente Lula passou a enfrentar naturalmente duras críticas da oposição, bem como de seus aliados ocidentais. Isso pode resultar em sanções econômicas ao Brasil. A invasão da Ucrânia é um tema difícil e muitos brasileiros acreditam que o Brasil deveria tomar posição mais forte contra a Rússia. Assim, a afirmação do atual presidente Lula na entrevista ao canal indiano fere um dos principais pilares do Tribunal Penal Internacional, pois prima pela cooperação internacional e a complementaridade às jurisdições nacionais. Au revoir.